E se aquilo que você chama de empatia não for apenas uma virtude, mas também uma armadilha silenciosa? E se, ao enxergar demais, você não apenas ilumina, mas também revela segredos que deveriam permanecer ocultos? O empata vê através das máscaras, mas o que acontece quando esse olhar alcança os labirintos onde até o narcisista teme se perder? Há segredos que não foram feitos para serem tocados, e ainda assim, os olhos do empata se abrem diante deles. Carl Jung dizia que o inconsciente não perdoa a ignorância, e é nesse abismo que o empata tropeça. Enquanto o mundo celebra a sensibilidade como uma dádiva, poucos percebem que ela pode ser uma sentença, porque o dom de sentir o que os outros escondem não vem acompanhado de defesas contra o veneno que se revela. O empata penetra onde o narcisista constrói muros, e nesse contato algo perigoso acontece. A verdade não liberta, ela corrói. Imagine viver como um espelho que reflete não apenas a luz, mas também as sombras mais densas de quem se aproxima. O empata vê o vazio que o narcisista tenta ocultar sob camadas de arrogância e charme. Ele percebe a ausência por trás do brilho, a dor por trás do riso, o caos escondido em cada gesto controlado. Mas ao tocar essa ferida invisível, o empata corre o risco de se transformar naquilo que observa, carregando cicatrizes que não lhe pertencem. Eis o paradoxo. Quanto mais profundamente o empata enxerga, mais exposto se torna. Enquanto o narcisista se protege na sua couraça de ferro, o empata se desarma no ato de compreender. Não há equilíbrio nesse encontro. É como se a alma aberta fosse sugada para dentro de um redemoinho que promete revelação, mas entrega apenas exaustão. Ver demais é sentir demais. E sentir demais pode significar perder-se em uma escuridão que não é sua. O perigo está justamente aí. Quando o empata acredita ter o poder de curar o que vê, mas não percebe que o olhar pode ser a própria armadilha. Jung alertava que aquilo que enfrentamos no outro também desperta em nós. O que acontece então quando o empata encara a face que o narcisista nega até para si mesmo? Talvez a resposta esteja escondida não no que se vê, mas no que permanece invisível. E é essa revelação inquietante, inevitável, perturbadora, que você só compreenderá se ficar até o fim. Há um instante silencioso em que o empata acredita ter compreendido o outro, como se tivesse decifrado um enigma guardado a 7 chaves. Mas o que parece compreensão pode ser apenas a abertura de uma porta que leva a um abismo. Jung nos lembrava que aquilo que está no inconsciente não é apenas invisível, é vivo, pulsante e reage quando é tocado. O empata, nesse mergulho, toca feridas que o narcisista enterrou tão fundo que já não sabe onde começam nem onde terminam. O problema é que, ao iluminar esse espaço, ele também se expõe à mesma escuridão. O empata acredita que ver é salvar, mas talvez ver seja apenas se contaminar. Quando percebe o vazio escondido atrás do brilho artificial, ele não encontra paz, mas sim uma angústia que não tem dono. É como se a dor do outro se infiltrasse em suas veias, confundindo-se com a própria identidade. O narcisista, protegido por suas defesas rígidas, continua intacto, enquanto o empata sangra em silêncio por carregar um fardo que nunca foi seu. É nessa inversão que o perigo se revela. Quem sente demais corre o risco de viver o peso dos outros como se fosse sua própria biografia. Não se trata apenas de perceber emoções escondidas, mas de absorvê-las como se fossem ecos internos. Quantas vezes você já sentiu uma dor que não sabia explicar, um peso que parecia não ser seu, mas ainda assim estava ali, ocupando cada espaço da sua mente? Esse é o labirinto em que o empata se perde. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós, acabamos encontrando no outro. O empata, nesse sentido, não é apenas um observador, ele é também um espelho que reflete o inconsciente coletivo. Ao ver o que o narcisista não enxerga, ele toca um território que nem o próprio dono suporta encarar. E, paradoxalmente, quanto mais fundo olha, mais vulnerável se torna, porque abre feridas que não têm cura imediata, nem no outro,
nem em si. Existe um instante de fascínio nesse encontro. O empata se sente necessário, como se sua visão tivesse um propósito maior. Mas o fascínio logo se converte em armadilha. A sensação de poder ver o que ninguém vê é sedutora, quase mística, mas por trás dessa sedução esconde-se uma prisão. Porque quando você enxerga demais, já não pode voltar a ser cego. O que foi visto se instala na memória, como um fantasma que insiste em habitar cada silêncio. E é aqui que nasce a contradição. O empata busca aliviar, mas o que encontra é um labirinto de espelhos. Cada tentativa de compreender o outro se transforma em um mergulho ainda mais profundo dentro de si mesmo. O narcisista não entrega respostas, entrega apenas reflexos distorcidos, e o empata, sem perceber, começa a confundir sua própria identidade com a imagem do outro. É nesse momento que o fio da consciência começa a se desfazer. A fragilidade surge travestida de força. O empata acredita estar dominando a situação porque entende o que o outro sente. Mas essa compreensão é um fogo que consome em silêncio. Ver demais não significa estar no controle. Significa estar exposto a um campo de batalha invisível, onde o inimigo não se mostra claramente. A cada olhar, o empata absorve não apenas a dor, mas também as estratégias de defesa, as máscaras, os silêncios calculados. E esse acúmulo é devastador. Você já se perguntou por que, às vezes, carregar a dor do outro parece mais pesado do que carregar a sua própria? Talvez porque quando a dor não é sua, não há onde ancorá-la. Ela fica solta, vaga, ocupando espaços internos sem permissão. É um peso sem nome, um sofrimento sem dono. E o empata acaba sendo a casa provisória dessas sombras. Mas sombras, quando encontram abrigo, dificilmente partem sozinhas. Nesse processo, o empata se vê dividido entre duas forças opostas, a urgência de salvar e a exaustão de se perder. Enquanto o narcisista permanece preso em sua fortaleza de ilusão, o empata se torna o campo aberto onde todas as batalhas são travadas. A sensibilidade, antes celebrada como dom, se converte em vulnerabilidade crua. E o que parecia uma bênção se revela como uma sentença silenciosa. É nesse ponto que a tensão atinge seu auge, quando o empata percebe que aquilo que vê não pode ser desfeito e que o preço do olhar é carregar um peso que nunca pediu. O paradoxo junguiano se instala. A luz que ilumina também cega. A visão que revela também aprisiona. E a pergunta que fica latejando no fundo da mente é inevitável. Até onde é seguro enxergar o que os outros escondem? Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há uma linha invisível que separa o que pode ser visto do que deveria permanecer oculto, mas o empata raramente percebe quando a ultrapassa. Seu olhar não se contenta com superfícies. Ele penetra, atravessa, descasca camadas até chegar ao núcleo cru daquilo que o outro tenta esconder. Jung afirmava que o inconsciente se defende com máscaras, e cada máscara é uma estratégia de sobrevivência. Mas quando o empata rasga essas máscaras, não encontra libertação. Encontra o caos que estava sendo contido, e esse caos não escolhe onde explodir. A cada revelação, o empata sente como se estivesse avançando em terreno proibido. É como caminhar em uma floresta escura, onde cada passo revela um som, uma sombra, uma ameaça que não pode ser controlada. O narcisista construiu suas fortalezas para não ver o próprio vazio, mas o empata insiste em entrar. E ao entrar, leva consigo a sensação de carregar um segredo que não pode ser devolvido. É nesse instante que o dom de sentir se transforma em maldição. O coração do empata bate acelerado, não por medo do outro,
mas pela angústia de se reconhecer nas ruínas que descobre. Porque, no fundo, aquilo que ele vê no narcisista não é apenas externo, é também um reflexo de suas próprias fissuras internas, das feridas que ainda não ousou encarar. Jung chamava isso de projeção, ver no outro o que não queremos admitir em nós. O empata, ao enxergar demais, corre o risco de se perder nesse espelho sem perceber que também está olhando para si mesmo. Existe uma violência silenciosa nesse encontro. Não uma violência de palavras ou gestos, mas uma violência psíquica, invisível, que atravessa o empata como lâmina. Ele percebe contradições, hipocrisias, dores não ditas, mas não tem onde depositar o que recolhe. Fica com tudo dentro de si, como um recipiente de emoções que não lhe pertencem. E o peso desse acúmulo começa a rachar sua própria estrutura interna. Há momentos em que o empata acredita que pode suportar, que sua força está justamente em aguentar o que ninguém mais suporta. Mas até que ponto a resistência não é apenas uma forma de autodestruição? Até que ponto suportar o insuportável não é, na verdade, um modo de negar a própria necessidade de ser cuidado? O empata se oferece como abrigo para tempestades que não são suas, mas esquece que até o abrigo desmorona quando sobrecarregado. O narcisista, nesse jogo, permanece protegido em sua couraça. Ele entrega fragmentos calculados, manipula, distorce, protege seu vazio com camadas de aparência. Já o empata, ao acreditar ter vantagem por enxergar, se desnuda cada vez mais. É um jogo desigual. Um luta com armaduras e espadas, o outro luta apenas com a pele exposta e o coração aberto. E, inevitavelmente, a pele aberta sangra primeiro. O silêncio entre os dois é ensurdecedor. O narcisista não revela nada além do que deseja mostrar, mas o empata escuta até o que não foi dito. E nesse silêncio encontra gritos invisíveis que o perseguem. São lembranças não suas, dores herdadas, cicatrizes alheias que se tornam fantasmas internos. O empata começa a confundir seus próprios sentimentos com os do outro, e nesse emaranhado perde a noção de onde termina sua alma e começa a do outro. Jung dizia que aquilo que negamos em nós nos controla. O empata, ao enxergar a negação do narcisista, acredita estar livre dessa prisão, mas não percebe que também está preso ao mesmo mecanismo, só que em outra forma. Enquanto o narcisista nega para não sentir, o empata sente para não negar. Dois polos da mesma sombra, unidos por uma corda invisível que os arrasta para um destino comum de exaustão. E aqui surge a dúvida que corrói. Será que o empata realmente vê o narcisista ou apenas vê as próprias sombras refletidas nele? Será que o perigo não está no outro, mas no que desperta dentro de si quando ousa olhar demais? Esse é o loop que nunca se fecha. A cada resposta nasce uma nova pergunta. A cada revelação, um novo enigma. O olhar que parecia claridade se torna um labirinto de incertezas, onde cada saída leva de volta ao ponto de partida. É nesse ponto que a experiência se torna insuportável e fascinante ao mesmo tempo. O empata não consegue parar de ver, mesmo sabendo que o preço é sua própria paz. O narcisista não consegue impedir de ser visto, mesmo odiando a exposição. E esse choque cria uma espiral infinita, um nó psicológico que parece impossível de ser desatado. O empata, sem perceber, já está preso, não pelo narcisista, mas pelo próprio ato de enxergar demais. Existe um instante em que o empata acredita ter atravessado todas as camadas do narcisista. Ele pensa que, finalmente, encontrou o núcleo, o ponto vulnerável, o segredo oculto que explica tudo. Mas o que encontra não é clareza, é um vazio ensurdecedor. Um vazio tão denso que parece devorar qualquer tentativa de significado. É como encarar um poço sem fundo. Quanto mais olha, mais percebe que não há resposta ali, apenas silêncio que consome.
Esse silêncio é mais perigoso do que qualquer palavra dita, porque nele o empata começa a se ouvir de forma distorcida. O vazio do narcisista se transforma em eco, e o empata passa a confundir sua própria voz com o som desse eco. É nesse ponto que a fronteira entre o eu e o outro se dissolve, e o empata sente que está se desintegrando dentro de uma realidade que não é sua, mas que já o aprisiona. O narcisista, por sua vez, continua protegido. Ele não enxerga sua ausência como ausência, mas como força. Seu vazio é a fortaleza. Sua incapacidade de sentir é a armadura que o impede de ser ferido. Enquanto o empata se dilacera por carregar o peso da dor alheia, o narcisista sobrevive leve, porque já entregou sua dor ao esquecimento. Essa desigualdade é brutal. Um se alimenta da negação, o outro se consome na absorção. O empata se torna, assim, guardião de um segredo que não pediu para carregar. Ele vê o que o narcisista não enxerga, mas não sabe o que fazer com essa visão. Tenta transformar em cura, mas cura exige reciprocidade. E o narcisista não devolve nada além de fragmentos manipulados. É como tentar aquecer um corpo feito de gelo. Quanto mais calor oferece, mais frio recebe em troca. E nesse ciclo, o empata começa a congelar por dentro. Há uma cena recorrente que se repete na vida dos empatas, a de acreditar que podem salvar o outro apenas para descobrir que foram sugados para dentro do mesmo labirinto que tentavam iluminar. Jung chamava isso de confrontar a sombra. Mas o confronto aqui não é uma escolha consciente. É um mergulho involuntário em abismos que não pertencem ao empata, mas que ainda assim o aprisionam. O que fazer quando a sombra do outro desperta sua própria? A tensão cresce porque o empata, em sua essência, não suporta abandonar. Ele insiste, acredita que se enxergou algo, precisa dar um significado. Mas a insistência se converte em prisão. O narcisista, indiferente, continua no jogo de esconder e seduzir, enquanto o empata já perdeu a clareza de quem era antes de entrar nessa dinâmica. Ele se torna prisioneiro da própria visão, cego para o fato de que o olhar também aprisiona. É nesse ponto que surge a dúvida que arde como fogo. Será que enxergar demais é realmente um dom? Ou é apenas uma maldição disfarçada de sensibilidade? O empata começa a perceber que a lucidez pode ser tão destrutiva quanto a cegueira, porque ver o que não pode ser transformado é sentir o desespero da impotência. E a impotência, quando repetida, cria rachaduras invisíveis na alma. Os sonhos do empata se tornam pesadelos carregados de símbolos que não reconhece. Jung dizia que os sonhos são a linguagem do inconsciente, e talvez esses pesadelos sejam o aviso de que algo foi longe demais. Imagens de espelhos quebrados, corredores sem saída, vozes que sussurram sem rosto. São metáforas de um inconsciente que clama por limites, mas que raramente é ouvido. Porque o empata, em sua ânsia de compreender, esquece de se proteger. E então surge o paradoxo mais cruel. O empata, que nasceu para sentir, começa a desejar não sentir mais. Começa a invejar a couraça do narcisista, a frieza que protege, a indiferença que liberta. Mas desejar essa couraça é trair a própria essência, e isso gera um conflito interno devastador. Ele não pode ser como o narcisista, mas também já não suporta ser como é. Fica preso no entrelugar, incapaz de voltar a ser cego, mas incapaz de suportar o que vê. É nesse limbo que a espiral se fecha e reabre como um loop infinito. O empata se pergunta: até onde vai minha visão? E até onde começa a ilusão? Estou vendo o outro ou apenas me vendo através dele? E essa pergunta não encontra resposta. Ela apenas ecoa, reverbera, cresce dentro da mente como uma chama que não se apaga. Porque, no fundo, o perigo não está apenas em ver o narcisista, está em descobrir o que esse olhar desperta dentro de si. Há um ponto em que o empata começa a sentir que já não está apenas olhando para o narcisista, mas para um espelho invertido de si mesmo. Cada gesto frio, cada silêncio calculado, cada fragmento de vazio encontrado no outro, desperta ressonâncias ocultas dentro de sua própria alma.
Jung dizia que a sombra é tudo aquilo que não queremos ser, mas que insiste em existir. O empata, ao ver demais, é forçado a encarar partes de si que nunca quis reconhecer. Essa revelação não chega de forma suave, mas como uma avalanche. O empata não apenas percebe o vazio do narcisista, mas também o próprio vazio de onde sempre tentou fugir. Ele se dá conta de que sua necessidade de salvar, compreender e sentir o outro pode não ser apenas compaixão, mas também uma fuga. Fuga de olhar para dentro, fuga de confrontar suas próprias feridas. A sensibilidade, antes celebrada como luz, agora se mostra também como disfarce. Nesse momento, a empatia se torna faca de dois gumes. O que deveria ser ponte se revela também como corrente. Porque ao tentar atravessar o abismo do outro, o empata descobre que está preso a esse mesmo abismo. A compaixão se transforma em cansaço, o cuidado em prisão, o dom em maldição, e ainda assim ele não consegue parar de sentir. É como se estivesse viciado em enxergar além, mesmo sabendo que cada visão rouba um pedaço de si. Há noites em que o empata fecha os olhos, mas não consegue descansar. As imagens do outro, suas dores, suas sombras, continuam vivas em sua mente como se habitassem seu corpo. É nesse ponto que a linha entre o real e o simbólico se rompe. Ele sonha com corredores intermináveis, portas que se abrem para salas vazias, rostos que mudam de expressão em frações de segundos. Jung veria nisso o inconsciente gritando, pedindo para ser ouvido antes que o corpo colapse. O paradoxo mais cruel é que o empata continua acreditando que pode salvar o outro, mesmo quando já está se perdendo. É como carregar água em uma peneira, sempre acreditando que da próxima vez será diferente. Mas não é. A cada tentativa, ele se desgasta mais. A cada mergulho, respira menos. Até que, em determinado momento, percebe que não é o narcisista que está lhe destruindo, mas o próprio ato de tentar salvar o que não quer ser salvo. E, no entanto, existe algo hipnótico nessa dinâmica. O empata sente uma estranha sensação de propósito ao se entregar, como se o sofrimento tivesse um sentido secreto. Esse é o loop mais perigoso, acreditar que a dor valida sua existência, porque quando o sofrimento se torna identidade, qualquer tentativa de libertação soa como perda. E assim, o empata continua preso, não apenas ao narcisista, mas ao próprio hábito de se sacrificar. Há uma pergunta que começa a ecoar como um sussurro insistente. Será que eu preciso sentir tanto? Será que é possível existir sem absorver o mundo inteiro? Essas perguntas não são fáceis, porque o empata teme que, ao deixar de sentir, deixe também de existir. Mas Jung nos lembrava que individuação não é absorver o outro, mas integrar a si mesmo. O empata, ao perceber isso, começa a entrever uma saída, ainda distante, ainda turva, mas possível. O contraste se intensifica. De um lado, a destruição lenta causada por carregar dores alheias. De outro, a promessa silenciosa de libertação que só pode nascer ao olhar para si. O empata, sem perceber, já está diante de uma escolha: continuar enxergando para fora ou finalmente se permitir enxergar para dentro. É uma escolha que dói, porque exige abrir mão do papel que sempre acreditou ser seu. E abrir mão é sempre um pequeno luto. Esse luto, no entanto, pode ser também uma passagem. Jung dizia que onde há dor, há também possibilidade de transformação. Mas transformação não vem sem morte simbólica. O empata precisa permitir que parte de sua identidade se dissolva para que algo novo possa nascer. Esse processo não é suave, não é rápido, não é indolor, mas talvez seja o único caminho para não ser consumido pelo que vê. E nesse ponto, o espectador sente a espiral se apertar. O empata está no limite, dividido entre sucumbir à exaustão ou atravessar para um novo estado de consciência. O narcisista continua como sombra externa, mas a verdadeira batalha já não é contra ele. É contra o reflexo que o empata enxerga em si mesmo. O perigo não é mais apenas ver demais.
O perigo é não suportar o que esse olhar revela dentro do próprio coração. O empata, nesse ponto da jornada, já não distingue se está diante de um inimigo externo ou de um espelho interno. O narcisista aparece como figura concreta, mas também como arquétipo, um símbolo vivo daquilo que ele mesmo teme enfrentar. Jung dizia que os arquétipos não são conceitos, mas experiências que nos atravessam com uma força avassaladora. E o narcisista, para o empata, se torna exatamente isso, uma força que exige confronto, mas que também ameaça devorar. O olhar do empata se torna uma prisão. Ele vê demais, sente demais, carrega demais. A cada novo lampejo de compreensão, acredita ter encontrado um fio de saída, mas esse fio logo se rompe, revelando apenas mais um ciclo. O que deveria ser clareza se converte em labirinto. É como se cada resposta trouxesse não alívio, mas uma pergunta ainda mais pesada, e essa espiral o arrastasse para dentro de si mesmo, sem promessa de retorno. Aos poucos, a visão se torna peso físico. O corpo do empata reage como se estivesse exausto por carregar um fardo invisível. O coração acelera, a respiração prende, os músculos se tensionam sem motivo aparente. Jung nos lembrava que aquilo que não é integrado na psique se manifesta no corpo. E aqui, a verdade do empata não é apenas psicológica, é também somática. É o corpo denunciando o excesso de absorção. O narcisista indiferente segue seu caminho, protegido pela própria couraça, mas o empata sente como se tivesse se tornado depósito de todas as dores que não foram nomeadas. Não há troca, não há reciprocidade, apenas um fluxo unilateral, onde o empata oferece presença e recebe silêncio. Esse desequilíbrio não é apenas relacional, é existencial. É a sensação de estar vivo para o outro, mas morto para si mesmo. E nesse desequilíbrio nasce o paradoxo que corrói. Quanto mais o empata tenta compreender, mais distante fica de si. Quanto mais oferece, mais vazio se sente. É como uma chama que ilumina o mundo ao redor, mas que, ao fazê-lo, consome a si, mesmo até a exaustão. O perigo aqui não está apenas em ver o que o narcisista não vê, está em não perceber que, nesse ato, a própria luz vai se apagando. As imagens simbólicas se intensificam na mente do empata. Espelhos se multiplicam em sonhos, corredores estreitos sem saída, oceanos escuros que o puxam para o fundo. São metáforas do inconsciente tentando revelar a verdade, que talvez não exista salvação para o outro, apenas para si. Mas o empata resiste a essa mensagem, insiste em continuar mergulhando, porque desistir seria admitir que sua sensibilidade não tem poder, e isso é insuportável. A dúvida cresce como um veneno, silencioso. Se eu parar de ver, quem serei? Se eu não sentir o que o outro sente, deixo de existir. Essas perguntas não têm resposta imediata, e justamente por isso se tornam tão perigosas. Elas se repetem como mantras sombrios, corroendo a autopercepção do empata. O que antes era dom, agora se mostra como ameaça à própria identidade. Nesse ponto, a jornada se torna claustrofóbica. O empata sente que não há mais espaço interno, que sua alma está comprimida entre as sombras do narcisista e as próprias dúvidas. Ele já não caminha em direção ao outro, mas em direção ao próprio limite. E esse limite não é apenas psicológico, é existencial. É a sensação de que continuar nesse caminho significa perder a si mesmo por completo. Ainda assim, há uma estranha fascinação nesse mergulho. O empata não consegue se afastar, mesmo reconhecendo o risco. É como se algo maior o empurrasse, como se a própria psique quisesse atravessar essa travessia, custe o que custar. O perigo não está mais fora, mas dentro. É a alma do empata que se coloca em prova diante daquilo que não deveria ser visto. E é aqui que a tensão atinge seu ápice, sem oferecer resolução. O empata está diante do abismo, sabendo que um passo a mais pode significar a queda definitiva, mas incapaz de voltar atrás. O narcisista, imóvel em sua fortaleza, permanece como sombra,
mas já não importa. O verdadeiro campo de batalha agora é interno, invisível, e não há garantias de sobrevivência. Apenas a sensação sufocante de que algo precisa se revelar e que a revelação ainda está por vir. O empata começa a perceber que o ato de enxergar não é apenas um movimento de fora para dentro, mas também de dentro para fora. Cada sombra que descobre no narcisista parece acender um reflexo oculto em si mesmo, como se estivesse diante de uma sala infinita de espelhos, onde cada imagem projetada devolve uma verdade não dita. Jung dizia que o inconsciente coletivo se manifesta em símbolos que atravessam todos nós, e talvez o narcisista seja apenas o arquétipo perfeito daquilo que o empata teme e deseja ao mesmo tempo. Esse desejo é ambíguo, quase proibido. Há algo de irresistível em tentar decifrar aquilo que não quer ser decifrado. O empata se aproxima do narcisista não apenas por compaixão, mas também por atração ao enigma. A mente humana sempre buscou significado onde havia silêncio, e essa busca se torna obsessiva quando o silêncio é profundo demais. O vazio do narcisista se transforma em imã, e o empata, incapaz de resistir, se lança de novo e de novo nesse abismo que promete respostas, mas entrega apenas ausência. Aos poucos, a identidade do empata começa a se dissolver. Já não sabe se sente o que sente porque é seu ou porque foi capturado pelo campo psíquico do outro. É como se suas emoções fossem sequestradas, como se cada batida de seu coração estivesse afinada com a melodia oculta do narcisista. Essa simbiose não declarada é perigosa porque dá a ilusão de intimidade, quando na verdade é apenas aprisionamento disfarçado de conexão. O corpo, mais uma vez, reage antes da mente. Insônia, angústia, pressões internas inexplicáveis, um cansaço que não encontra repouso. Tudo isso são sinais de que algo foi longe demais. Jung alertava que aquilo que é reprimido retorna com força dobrada, e talvez o empata esteja vivendo não apenas as repressões do narcisista, mas também as suas próprias, amplificadas em um eco insuportável. Carregar duas sombras ao mesmo tempo é mais do que qualquer ser humano consegue suportar por muito tempo, e nesse estado de sobrecarga surge a tentação da anestesia. O empata começa a desejar não sentir mais nada, a invejar a indiferença do narcisista, a cobiçar a armadura que o protege. Mas esse desejo é traiçoeiro, porque exige abrir mão daquilo que constitui sua essência. Como abdicar da sensibilidade sem abdicar de si mesmo? Como cortar a própria pele sem sangrar? É um dilema insolúvel que apenas aumenta o peso da espiral. O narcisista, nesse jogo silencioso, continua imóvel, protegido, indiferente. Ele não precisa lutar porque sua própria estrutura já é defesa. Quem luta é o empata, e essa luta não tem testemunhas. É uma batalha travada em corredores internos, sem plateia, sem aplausos, apenas com o som abafado de pensamentos que se repetem. E quanto mais luta, mais percebe que a luta não é contra o outro, mas contra a própria compulsão de enxergar. Há instantes em que o empata acredita estar à beira de uma revelação, como se algo grandioso fosse se abrir diante de seus olhos. Mas no instante seguinte, a revelação se desfaz em névoa. É como sonhar que encontrou a saída de um labirinto apenas para acordar e perceber que continua preso dentro dele. Esse ciclo interminável é o que mais o atormenta. A sensação de estar sempre próximo da verdade, mas nunca capaz de alcançá-la. E é nesse ponto que a narrativa interna se torna quase sufocante. O empata sente que carrega dentro de si duas forças opostas. Uma que o chama para continuar vendo e outra que implora por descanso. A cada passo em direção à sombra do narcisista, um pedaço de sua alma pede para voltar. Mas voltar
já não é possível, porque o que foi visto não pode ser esquecido. Essa é a ferida mais profunda, a memória do olhar. O inconsciente, inquieto, continua a enviar sinais. Símbolos estranhos surgem em sonhos, em pensamentos súbitos, em coincidências que parecem mensagens cifradas. Jung chamaria isso de sincronicidade. Eventos que, embora aparentemente aleatórios, carregam significados ocultos. Mas o empata já não sabe se esses sinais são guias ou armadilhas. O que deveria ser mapa, talvez seja apenas mais uma camada de ilusão. E no meio desse labirinto, o empata permanece suspenso, incapaz de abandonar a busca e incapaz de encontrar o que procura. O perigo se torna palpável, quase físico. Não é apenas o risco de se perder no outro, mas de desaparecer dentro de si mesmo. A espiral não se fecha, não se resolve, apenas continua girando, arrastando tudo para o centro, onde ainda existe um segredo não revelado, um segredo que insiste em permanecer à espera. Há um instante em que tudo parece se dissolver, e o espectador percebe que a jornada não foi apenas sobre o empata e o narcisista, mas sobre si mesmo. Cada sombra desvelada, cada silêncio ouvido, cada espelho quebrado se transforma em metáfora de um caminho interior que não pode mais ser ignorado. Não é um fim, é uma revelação velada, um sussurro que continua vibrando no espaço vazio entre um pensamento e outro. O empata que vê demais é também o humano que sente demais. E talvez seja essa a lição silenciosa. Não há cura sem confronto, não há luz sem sombra, não há verdade sem dor. Jung dizia que a individuação é atravessar o escuro sem fugir dele. E é justamente no encontro com a escuridão do outro que a própria escuridão se revela. Não para aprisionar, mas para transformar. A dor, nesse contexto, não é um castigo, mas um mapa. Cada angústia carregada, cada vazio percebido, cada lembrança que arde como ferida se torna um sinal no caminho. O empata descobre que, ao ver demais, não está condenado, está sendo convocado. Convocado a olhar para dentro, a enxergar-se como parte do mesmo enigma que tanto tenta decifrar nos outros. É nesse ponto que a jornada deixa de ser sobre resistir ou sucumbir. Ela se converte em travessia, porque a verdadeira força não está em carregar tudo, mas em aprender a discernir o que é seu do que não é. É reconhecer que sentir não precisa ser sinônimo de se perder, que a sensibilidade, quando consciente, pode ser bússola e não apenas corrente. Mas a pergunta persiste, latejante, como fogo que nunca se apaga. O que acontece quando o empata finalmente decide parar de ver o que não lhe pertence? Essa pergunta não tem resposta imediata, e talvez nunca tenha, porque o poder da dúvida é justamente manter vivo o movimento da consciência. É a dúvida que impede a estagnação, que mantém a alma desperta. O silêncio, antes sufocante, agora pode ser ouvido de outra forma. Não mais como vazio, mas como espaço. Espaço onde algo novo pode nascer, onde a identidade pode se reconstruir, longe do peso do outro. É nesse silêncio que a transformação se insinua, como uma semente que germina na escuridão antes de encontrar a luz. Cada espectador, ao ouvir essa jornada, sente que algo dentro de si foi tocado. Talvez uma memória esquecida, talvez uma ferida que nunca foi nomeada, talvez uma intuição que sempre esteve ali, aguardando ser despertada. Esse é o verdadeiro perigo de ver demais. Não é apenas enxergar o outro, mas se enxergar refletido nele. E esse reflexo não se apaga. Dias depois, em momentos aleatórios, as imagens retornam. O espelho, o labirinto, o abismo, a chama que ilumina e consome. Elas aparecem como lembranças involuntárias, como ecos do inconsciente pedindo para serem ouvidos. Porque o que foi dito aqui não é apenas conteúdo, é experiência, é marca invisível, é transformação silenciosa que continua agindo mesmo sem palavras. E se você sentiu esse chamado, se algo dentro de você vibrou como se fosse sua própria voz, ecoando nessas frases, então essa jornada não termina aqui. Ela continua em você,
no modo como olha para os outros, no modo como olha para si. Permita que essa travessia se expanda. Comente, compartilhe, inscreva-se. Não como um gesto mecânico, mas como parte desse despertar, como quem decide não deixar a chama apagar. Porque no fim, talvez o perigo não esteja em ver demais. Talvez o verdadeiro perigo esteja em nunca ter ousado ver.